inspirar o pensamento, milagres faz acontecer. Que a tua presença, Senhor, no meio de nós, seja a presença do Reino, que consola, conforta, que fortalece, que aquece os corações. Amém. Ó, vem Espírito, língua de fogo, chama de amor, sopro. Neste dia de hoje, ainda celebrando a Páscoa, nessa oitava de Páscoa, o Evangelho que iremos rezar é o Evangelho de Lucas, capítulo 24, de 13 a 35. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: "O que ides conversando pelo caminho?" Eles pararam com o rosto triste. E um deles, chamado Cleofas, lhe disse: "Tu és o único peregrino de Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nesses últimos dias?" Ele perguntou: "O que foi?" Os discípulos responderam: "O que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras, diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram, dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmaram que Jesus estava vivo." Afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém viu. Então Jesus lhes disse: "Como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo que os profetas falaram? Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória?" E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: "Fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando." Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou-o, partiu e lhes distribuía. Nisso, os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então um disse ao outro: "Não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras?" Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém e encontraram os 11, reunidos com os outros. E estes confirmaram: "Realmente, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão." Então os 2 contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor.
Este Evangelho nos coloca em cheio em nossa própria vida, em nossa própria história. Certamente, cada um de nós, em nossa vida de fé, em nossa história, nós sempre somos convidados a olhar para a nossa vida, para a nossa história, a partir de Cristo, da sua ressurreição, da sua morte, mas nem sempre nós conseguimos. Somos cristãos sim, somos batizados sim, mas o mal, o pecado, as feridas do mundo, as cruzes nos afetam tanto que a gente perde a noção. E quantos de nós passamos a vida inteira resmungando? Entramos na rota do descontentamento, na rota da lamentação, da frustração. E gastamos a nossa vida, as nossas energias, vivendo, olhando para um mundo escurecido, sem perspectiva, sem horizontes. Um mundo fechado, como diz o Papa Francisco na sua carta encíclica Fratelli Tutti. Um mundo que desfaz os sonhos em pedaços. Porém, Jesus hoje aparece nesta rota do descontentamento, quando aqueles discípulos, tendo testemunhado a morte de Jesus, voltam frustrados para a sua comunidade, para Emaús, para dizer da sua frustração. Quantas vezes nós fazemos o mesmo? A nossa frustração nós comunicamos aos outros, sem expectativa, sem esperança. O Papa Francisco tem sempre dito que há muitas pessoas na própria igreja e no mundo que são profetas da desgraça, da falta de esperança. Mas hoje Jesus nos convida a que saibamos olhar para a nossa história, reler a nossa história e a nossa vida a partir da ressurreição. O Senhor, com sua presença, nos fala forte. O Senhor aquece o nosso coração, entra em nossa casa, abençoa e parte o pão, nos tira da cegueira da escuridão, refaz os nossos sonhos e nos envia em missão. Os discípulos voltaram a Jerusalém e disseram: de fato, o Senhor está vivo. Irmãos e irmãs, olhemos para o nosso mundo e não caiamos na armadilha da desgraça, mas sim anunciemos a vida. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Ele que nos arranca do desencanto e da tristeza, Ele que nos dá a vida e a ressurreição, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Hoje à noite, às 19 horas, estarei trabalhando o tema Fratelli Tutti, do Papa Francisco, falando do caminho que somos construídos a criar, que é o amor e através do amor, no Centro Loyola do Rio de Janeiro. As pessoas que fizeram as inscrições irão participar e quem não participou, procure no site do Centro Loyola do Rio de Janeiro. Um abraço, compartilhemos o Evangelho e às 19 horas estaremos juntos. Também às 17h30 teremos a missa pelo canal Cristo Rei, TV Cristo Rei, canal 90, no YouTube. Deixemos-nos nos surpreender pelas surpresas de Deus. Amém.